Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Bom lição, e hoje, sábado, 7 de fevereiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 7, que ela tem como título Cidadania Celestial, que é esta lição aqui, meus amigos. Lição 7, né? Cidadania Celestial. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela fala que toda pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ela é um membro da pátria celestial. É por isso que nesse mundo nós devemos se comportar como verdadeiros cidadãos, de modo digno, né, de fazer parte do Evangelho de Cristo. E esta lição 7, que tem como referência os seguintes livros e capítulos das Sagradas Escrituras, como Filipenses capítulo 4 e 3, Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 16, Jó capítulo 19, Lucas capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15, Colossenses capítulo 3, Mateus capítulo 24, Lucas 21, Tiago capítulo 5, 1 João capítulo 5, Salmo 29, Isaías 9, Lucas capítulo 2, João capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 26, 1 Timóteo 3, e 1 Timóteo e 1 João capítulo 3 e Mateus capítulo 6. E na abertura dessa lição 7, nós observamos uma figura, um desenho, que ele representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, que é esta figura aqui, meus amigos, aí ó, tá vendo aí? Onde nós vemos aqui, no lado esquerdo aqui, ó, nós vemos assim um caminho escuro, um caminho de trevas, né? Trevas espirituais que levam as pessoas à perdição nesse mundo. E já no lado direito aqui, né, que se pode observar aqui, nós vemos um caminho de brilho, de luz espiritual, que leva as pessoas, os seres cristãos, né, cidadãos celestiais, a obedecerem os estatutos e mandamentos, né, de Deus, para que eles possam alcançar, né, a Nova Jerusalém celestial. Vemos algumas pessoas aqui, né, trilhando aqui, né, buscando essa verdade aqui, ó, nesse caminho de luz, porque aceitaram Jesus nas suas vidas e resolveram obedecer a seus estatutos e mandamentos para eles estarem nessa Nova Jerusalém no céu. Ou seja, são cidadãos celestial. E o que nós podemos ver na lição de hoje quando uma pessoa nasce em um país, ela passa a ser cidadão ou cidadã dessa nação. Essa cidadania lhe confere direitos e deveres a esta pessoa. E, portanto, essa pessoa deve viver de acordo com as normas desse lugar em que nasceu. E da mesma forma ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e se batiza nas suas águas e ela passa realmente a obedecer os estatutos e mandamentos, né, normas realmente que Deus dá para cada um observar, passa a ser um cidadão do reino dos céus
e ela deve obedecer esses mandamentos na íntegra e viver, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo, que fala em Filipenses 1:27. Os filipenses, eles eram cidadãos romanos, pois a cidade de Filipos foi um lugar de uma importante tomada pelos romanos, pois a cidade de Filipos foi um lugar de extrema importância para a vitória de Augusto César, e por isso foi declarada como colônia romana, garantindo-lhes ali uma isenção de impostos e levando muitos veteranos de guerra para habitarem ali, por ser uma terra assim aprazível, tranquila. E esse foi o lugar que Paulo escolheu para justamente pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo, ou seja, o Evangelho do Reino dos Céus, para que as pessoas se tornassem cidadãos celestiais. Entretanto, o apóstolo Paulo chama a atenção de seus leitores para o fato de que há uma cidadania mais importante do que a romana, uma cidadania que ela não é terrena, mas sim celestial, ou seja, ser um cidadão do Reino dos Céus no meio desse mundo de pecados. E Paulo fala em Filipenses 3:20, que ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, e aqui é um preparo de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que Paulo fala em Filipenses 3:20. Mas o apóstolo quer tranquilizar a todas as pessoas quanto a isto, e o responsável pela lição dessa semana, a lição 7, ele colocou o seguinte verso para memorizar para a nossa reflexão, que nos diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, que está em Filipenses 4:6. Aqui Paulo mencionando e dizendo, se nós queremos ser cidadãos do céu, temos que manter a fé e a confiança no grandioso Deus, Criador do Universo, através de orações diárias, numa consagração diária. E a lição que nós estudaremos semana, através do livro de Filipenses, ela está repleta de lições assim bastante importantes e bastante valiosas para a nossa vida diária nesse mundo. Muitos dos altos valores morais que guiaram a vida do apóstolo Paulo, elas são encontradas nos versos finais, na maioria das epístolas que Paulo faz para várias nações. E semelhante aos ensinamentos de Jesus, que focam assim no interior de cada pessoa, Paulo compartilha para nós vivermos uma vida cristã alegre. Mesmo que às vezes as coisas no mundo não acontecem do jeito que nós planejamos, ou que não precisamos ficar aflitos, tensos, preocupados ou desanimados. Em vez disso, nós podemos recorrer a princípios divinos que nos fortalecem para nós enfrentarmos desafios da vida, permitindo que nós possamos obter uma paz interior duradoura, e somente Deus pode proporcionar isso. Assim, o presente e o futuro estão nas mãos do Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece e conhece cada coração. E Ele supre todas as nossas necessidades. É só nós buscarmos a Ele que Ele supre essas necessidades. E Jesus e os apóstolos retratam os cristãos como pessoas que viviam simultaneamente em dois reinos distintos. Jesus disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 21. As dificuldades dos cristãos na época de Jesus são as mesmas que nós temos hoje. E a lição 7 que nós estudaremos diariamente, bem com detalhes, nessa semana, enfatiza 3 temas importantes como
Primeiro, os membros da Pátria Celestial, eles vivem com a maturidade, servindo como modelos dignos de ser imitados, e essas pessoas elas estão no mundo de hoje, mas são cidadãos já preparados para o reino dos céus. Mas como nós devemos proceder assim para agir, para nós possamos ser esse cidadão do reino dos céus? Nós saberemos com estudos diários na semana, com bastantes detalhes, que todos nós iremos aprender. O segundo ponto é a alegria cristã, assim como a paz, ela não depende das circunstâncias externas, pois ela está enraizada em um relacionamento profundo com Deus por meio de Cristo. E assim, como nós podemos experimentar essa alegria e a paz de Deus? Saberemos com bastante detalhes e com estudos profundos nessa semana, que nós estudaremos em um assunto assim bastante importante para todos nós. O terceiro ponto é uma vida alegre e satisfatória. Ela é possível mesmo nesse mundo tumultuado, mas requer de todos nós obediências aos princípios bíblicos, aos princípios dados por Jesus. Mas que princípios Paulo revela para nós vivermos com alegria e obedecermos com contentamento? Nós saberemos nessa semana, com estudos diários e detalhados, com bastante profundeza. E que você, meu amigo, minha amiga, possa estar junto conosco nesse estudo, nessa semana, que é um estudo assim, bastante maravilhoso, para compreendermos o que é verdadeiramente um cidadão do reino dos céus, um cidadão celestial. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.